Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós vamos então começar mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro, que é então essa partilha de hoje, a nossa aula de número 21. E hoje nós vamos ver sobre as epístolas de Paulo, a terceira parte. E os objetivos desta aula trazem como analisar os principais ensinos existentes nas epístolas destinadas aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon e aos Hebreus. Antes de nós iniciarmos, como eu sempre faço, convido a todos vocês para que já logo agora no início não esqueçam de fazer aí as partilhas e especialmente de curtir, meus queridos, aqui esse material, porque quando nós curtimos os vídeos aqui no YouTube, o seu algoritmo entende que esse material é importante para nós e partilha também com outras pessoas, que é o que nós desejamos, não é mesmo? É espalhar o bem, o máximo de corações possível, para que nós possamos aí ser úteis também aos nossos irmãos e não apenas carregar o bem para nós próprios. Então me auxilie, meu querido, minha querida, já curtindo agora no início esse material exposto aqui. Assim você também me estimula a prosseguir trazendo esses materiais para nossa partilha, para que juntos possamos prosseguir crescendo e nós juntos então alcançamos mais e mais pessoas para que elas possam também ser beneficiadas. Vamos então à nossa aula e posteriormente eu teço breves comentários. Epístolas aos Tessalonicenses. As duas epístolas dirigidas aos Tessalonicenses são consideradas os primeiros escritos de Paulo e também os mais antigos do Novo Testamento. Tessalônica, cidade litorânea, capital da Macedônia, na Grécia, foi visitada por Paulo, Silas e Timóteo durante a segunda viagem missionária do apóstolo, o que está em Atos dos Apóstolos, capítulos 16 a 18. Após deixar Filipos, Paulo e seus companheiros passaram ali um tempo breve, mas longo o suficiente para ganhar vários convertidos entre judeus e gregos que frequentavam a sinagoga e fundaram uma igreja. Segundo Lucas, a oposição forçou os missionários a partir precipitadamente. Eles seguiram para Acaia e trabalharam brevemente em Atenas e depois por um longo período em Corinto. Foi durante esse período que Timóteo fez a visita mencionada em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, e que Paulo escreveu a primeira epístola, sem dúvida, de Corinto. As duas epístolas foram redigidas em linguagem simples, focalizando problemas surgidos na comunidade, ainda na infância da fé. Abraços com costumes e ideias do paganismo circundante, que ameaçavam penetrá-la. Revela o tipo de pregação usual na igreja primitiva, sermões que se caracterizavam pela simplicidade e clareza, denominados prédiga. Percebe-se igualmente que Paulo se encontrava na primeira fase de compreensão do Evangelho. O enfoque principal da primeira epístola é a futura vinda do Cristo, chamada de parúsia. Há indicações de que os tessalonicenses não compreenderam o real sentido da ressurreição e a forma de como o Cristo poderia retornar. Daí a razão das explicações contidas nessa carta. Não há dúvida de que Paulo foi o seu autor. A segunda epístola suscita problemas para os quais não há respostas consensuais. Sua linguagem e conteúdo são suficientemente semelhantes aos de Tessalonicenses
para indicar que, se autêntica, foi provavelmente escrita não muito tempo depois da primeira epístola. A pungência da linguagem de Paulo pode sugerir também que ele próprio estava sendo alvo de ataque particular de pessoas de fora da igreja. Na parte final da carta, encontramos indícios de que alguns membros da igreja estavam vivendo na ociosidade à custa dos outros. Isso provocou forte censura de Paulo, que acreditava firmemente que os cristãos deviam trabalhar para o seu sustento. Síntese dos principais ensinos das epístolas aos Tessalonicenses. Exortação a uma vida simples e santificada. Costumes dissolutos e práticas sexuais ultrajantes, como o incesto, por exemplo, foram os maiores desafios enfrentados por Paulo junto aos povos gentílicos. Eles se convertiam ao cristianismo, mas tinham dificuldades em abrir mão das práticas às quais estavam acostumados. Resulta o apóstolo lhes falarem com veemência. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículos do 1 ao 7. Ressurreição do Cristo. Percebe-se que os habitantes da Tessalônica acreditavam que as pessoas mortas permaneciam dormindo, nada sabendo sobre a ressurreição, nem sobre a reencarnação, ideias comuns que os demais gregos tinham informações ainda que rudimentares. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versículos do 13 ao 18. Gente, um adendo aqui. Vamos prestar atenção nesse estudo, mas não vamos levar essas palavras aqui ditas à literalidade, ok? Paulo está aqui se expressando aos Tessalonicenses na fala daquele tempo. Hoje nós temos o esclarecimento do Espiritismo. Nós não vamos ressurgir da mesma carne. Nós vamos reencarnar em outra vida, sempre que preciso for.
Então nós temos que ter esta consciência e nós não vamos ser arrebatados aos céus no sentido literal da palavra. Nós vamos sim ir para o mundo espiritual, onde vamos nos refazer e posteriormente reencarnamos em outro corpo, outra vida que nos foi dada então por Deus, certo? Então, vamos tomar cuidado, ok, queridos, para não levar aqui ao pé da letra aquilo que está sendo dito por Paulo. Nós estamos aqui estudando, nos aprofundando dentro do nosso conhecimento no Espiritismo, aquilo que nós já aprendemos, ok? Então é muito importante que, se você ainda não tomou conhecimento dos estudos anteriores, do ESG, por exemplo, volte lá nas playlists do ESG e veja primeiro o ESG, para que depois você venha para cá para o EAD, porque o EAD é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Então nós estamos vendo aqui os estudos daquilo que o apóstolo Paulo falou para o seu tempo a cada local onde ele passava. Nós não podemos trazer para a literalidade, não é literal o que ele diz, ok, gente? Ele está falando segundo ao conhecimento e ao entendimento daquela época. Nós hoje temos o conhecimento e entendimento que os espíritos iluminadores da doutrina espírita, enviados pelo Cristo a nós, nos trouxeram, certo? Prosseguindo então a nossa leitura. A outra vinda do Cristo. Aqui sempre, tá, gente? Segundo o apóstolo Paulo, claro. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 2, 5 e 15 e 16. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque em verdade a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Epístolas a Timóteo. As duas epístolas a Timóteo são classificadas de pastorais, porque salientam a firmeza doutrinária e a consagração ao ministério do Senhor. O caráter
que se diria hoje dogmático e moralista destas cartas, é julgado pelos críticos como sinal de que não saíram da pena do mesmo autor de Romanos ou Gálatas. Timóteo foi importante e dedicado servidor do Evangelho, além do grande amigo de Paulo. Nascido na Ásia Menor, de mãe judia e pai gentio, tornou-se companheiro de Paulo e, segundo Atos, acompanhou-o em sua primeira viagem à Grécia e mais tarde serviu como emissário junto a comunidades cristãs ali, inclusive Corinto. Paulo chama Timóteo seu irmão e colaborador. Em 1 Tessalonicenses 3, versículo 2, 2 Coríntios 1, 1 e Romanos 16, 21. A autoria dessas epístolas é contestada. As dúvidas estão relacionadas primeiro ao vocábulo e o estilo, muito diferente do existente em outras epístolas, como Romanos e Coríntios. Segundo a conceitos teológicos referentes à respeitabilidade pública, próprio das ideias de padres católicos. Terceiro, há uma ordem eclesiástica não encontrada nas demais epístolas paulinas, semelhante aos escritos existentes no século I d.C., de Policarpo, por exemplo. Quarto, há trechos em que o autor discute teologicamente com os opositores, quando Paulo jamais procedeu assim, limitando-se apenas a repreendê-los. Síntese dos principais ensinos das epístolas a Timóteo. Valor da oração. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2 e 8. Precauções contra os espíritos enganadores. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Cuidados com os velhos e as viúvas. Não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos do 1 ao 3. Exortação à firmeza e constância no ministério. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus
a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Isto está em 2 Timóteos, 1º capítulo, versículos 2 a 7 e capítulo 3, versículo 10. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Epístolas a Tito. A Epístola a Tito é também chamada de pastoral. O discípulo foi importante e associado de Paulo, que, como Timóteo, esteve sempre muito próximo do apóstolo. Acompanhou Paulo em sua segunda viagem a Jerusalém, serviu como seu emissário a Corinto e foi por ele designado para supervisionar a igreja de Jerusalém. Paulo se refere a Tito como seu parceiro e colaborador, em 2 Coríntios 8, versículo 23. Embora Tito fosse um gentio, não se exigiu dele que se circuncidasse a despeito da opinião de alguns líderes cristãos judeus. Tito simboliza assim a crescente separação entre o cristianismo e o judaísmo, à medida que cristãos como ele não eram obrigados a observar muitos aspectos da lei judaica. Os assuntos abordados na Epístola a Tito são semelhantes aos existentes nas cartas dirigidas a Timóteo. Trata-se de diretivas para a organização e conduta das comunidades confiadas a esses discípulos. Da mesma forma, o estilo de Paulo, ao se dirigir aos dois amigos, não é mais apaixonado e entusiasta, mas mitigado e burocrático. O modo de resolver problemas mudou. Paulo simplesmente condena falso ensinamento em lugar de argumentar persuasivamente contra ele. Em razão dessa drástica mudança de estilo e de argumentação, é compreensível o questionamento a respeito da autenticidade da epístola. Supõe-se que a carta tenha sido escrita por um outro discípulo de Paulo no fim do século I d.C. Síntese dos principais ensinos da Epístola a Tito. O discípulo do Cristo deve exemplificar. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente,
que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade. Tito, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque sem dúvida cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Epístolas a Filemon. Filemon foi um cristão que viveu na Frígia no primeiro século da era cristã. O principal interesse da breve carta é o destino do escravo de Filemon, Onésimo. Parece que esse escravo havia sido, de início, útil a seu senhor, mas tornara-se inútil porque, tendo considerado suas condições intoleráveis, fugira de Colossos, provavelmente levando consigo certos objetos de valor pertencentes a seu patrão. A epístola fala do que se seguiu à fuga. Tendo-se dirigido para uma cidade maior, Onésimo fora detido e posto na prisão onde encontrou Paulo. Ali o escravo foi convertido e logo se fez útil a Paulo. Ao ser libertado, o novo cristão teve de decidir o que fazer com relação aos direitos de seu senhor prejudicado. Voltar para ele era correr o risco de severa punição, pois fugir da escravidão era uma transgressão capital, e Filemon teria todo o direito de lhe infligir a pena que quisesse. Encorajado por Paulo, contudo, o escravo decidiu retornar e partiu para Colossos, na companhia de Tíquico, e levando essa carta de Paulo. Quando a carta foi entregue, o senhor deve ter enfrentado um dilema. A violação de seus direitos de propriedade teria gerado indignação, apoiados como eram pela lei romana e o costume universal. Paulo pedia ao proprietário que lhe acolhesse seu escravo como um irmão,
aceitasse a restituição do que havia perdido e o tratasse como se fosse o próprio Paulo. O que estava em jogo era mais que perdão, pois Paulo parece ter pedido a Filemon não só que libertasse Onésimo, mas que até o enviasse de volta a ele, Paulo, para ajudá-lo no trabalho missionário. Nada se sabe sobre a história posterior dos dois personagens. Emmanuel faz significativos comentários a respeito da fraterna atitude de intercessão operada por Paulo. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de que Jesus nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Epístolas aos Hebreus. Hebreus é um termo étnico, aplicado aos antigos israelitas ou judeus, como são denominados no Novo Testamento. Os judeus convertidos ao cristianismo preservavam em geral traços de sua herança judaica e falavam a língua hebraica ou aramaica. Discute-se ainda hoje o verdadeiro gênero literário desse documento, escrito e dirigido aos hebreus. Carta, discurso, tratado escrito sob forma epistolar? Há pontos que sugerem um discurso espontâneo, característico da língua falada. Ao contrário de todas as precedentes, a Epístola aos Hebreus teve a sua autenticidade posta em dúvida desde a antiguidade. Raramente se contestou sua canonicidade, mas a Igreja do Ocidente, a romana, até o fim do século IV, recusou atribuí-la a Paulo. A Igreja Ortodoxa aceitou, com reservas, a sua forma literária, conforme escritos de Clemente de Alexandria e de Orígenes. Com efeito, a linguagem e o estilo desta carta possuem uma pureza e elegância diferentes dos demais escritos de Paulo. Pode-se, todavia, reconhecer a ressonância do pensamento paulino, onde foi desenvolvido o tema fé. Essas considerações
levaram muitos críticos católicos e protestantes a admitir um redator que se inscreve na ambivalência paulina, mas não há acordo quando se trata de identificar o autor anônimo. Todo tipo de nomes foram propostos, tais como Barnabé, Aristião, Silas, Apolo, Priscila e outros. Parece simples tentar traçar seu retrato. Trata-se de um judeu de cultura helenística, familiar na arte oratória, atento a uma interpretação pontual das passagens veterotestamentárias, que utiliza, frequentemente segundo versão dos 70, Bíblia dos 70 Sábios ou Septuaginta, para apoiar os seus argumentos. Parece que o escrito foi enviado da Itália e redigido antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Emmanuel, entretanto, nos afiança que, enquanto Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, gozando de relativa liberdade por ser cidadão romano, mantinha um encontro com os judeus que residiam na cidade imperial. O esclarecido benfeitor, autor do livro Paulo e Estevão, nos informa que, após o referido encontro, o apóstolo dos gentios iniciou o registro de sua epístola aos Hebreus. Aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco, cooperador e companheiro de prisão em Roma, dizendo: esta é a Epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Síntese dos principais ensinos da Epístola aos Hebreus. As preocupações destacadas na Epístola são o perigo da apostasia em Hebreus 6, versículos do 4 ao 8, capítulo 10, versículos do 19 ao 39, a necessidade de confortar os convertidos que lamentam o abandono do esplendor dos cultos judaicos, fortalecer e tranquilizar as jovens comunidades cristãs, em Hebreus 19, versículos do 9 ao 10. Os destinatários da epístola são judeus convertidos, que viviam no meio helenístico ou gentios fascinados pela cultura hebraica. De alguma forma, esses leitores estavam familiarizados com a Septuaginta, assim como com certas interpretações tradicionais. Hebreus 7, versículos do 1 ao 3, capítulo 11, versículos do 17 ao 19. A superioridade do Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote
da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 4, capítulo 3, versículos 1 e 2 e capítulo 4, versículo 14. Inutilidade dos cultos exteriores. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9, versículos do 11 ao 15. É necessário perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 24 e capítulo 11, versículos 1 a 3. Não temer as provações. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado.
Hebreus, capítulo 12, versículos do 1 ao 4 e 12 e 13. Gente, um adendo aqui sobre essa palavra. Aqui nós vemos bem a consideração sobre a etimologia da palavra pecado, não é? Que nós já vimos em passagens anteriores, em aulas anteriores, que a palavra pecado, nós já sabemos, significa erro de rota, quando nós saímos das leis de Deus. E as leis de Deus são o bem, o bom, o maravilhoso, o amor, a prática da caridade, da justiça e tudo aquilo que seja abençoador para os nossos caminhos e para os caminhos dos outros irmãos. Então, aqui nas palavras finais de Paulo desta passagem, nós vemos muito claramente a significância da palavra pecado. Ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, ou seja, aquilo que a gente estava fazendo de errado, não é? Que aí nos deixa decaídos. E fazei veredas direitas para os vossos pés, ou seja, retorna para a rota, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado, ou seja, aquele que está saindo da lei de Deus, que está manquejando, que seja então aí sarado, para que não se desvie inteiramente da sua rota. Ou seja, isto é pecado, desviar-se da rota, desviar-se do caminho das palavras e dos ensinamentos divinos de Deus, não é? Independente da nossa religiosidade, gente. Isso que nós temos que entender, certo? Sigamos então aqui o nosso estudo. Ser caridoso permanentemente. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos, também no corpo. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus capítulo 13, versículos 1 ao 3 e 5, 16. Versículos, não é mesmo, gente? 5 e 16. Então, fazendo um comentário aqui sobre essa passagem. É muito linda essa passagem que fala da caridade ou do amor fraternal, não é? Que nós sabemos que algumas passagens falam em amor fraternal e outras a caridade fraternal, que vem a ser a mesma coisa, não é, gente? Amor e caridade. Então, Paulo aqui adverte que não se esqueça da hospitalidade e porque alguns de nós, quando a praticamos, estamos hospedando anjos. O que significa isso, gente? Não é que os anjos, aqueles, segundo a ideologia que se fala por aí, tenham descido dos céus e vindo até nós. Não. O que Paulo está falando aqui, nas palavras com entendimento dentro do Espiritismo, é que todos nós um dia vamos evoluir e nos tornar espíritos puros, não é? Esta é a vontade de Deus para todos nós. E o que são os espíritos puros? Os anjos. Então, definindo e procurando o entendimento mais profundo do que Paulo está falando aqui, é isso. Que quando nós estamos apoiando aos nossos irmãos, acolhendo-os, sendo hospitaleiros, amparando-os, sendo empáticos, auxiliando-os de alguma forma, nós estamos, sem saber, hospedando anjos. Porque um dia, esse espírito, como nós também, nos tornaremos espíritos puros, não é? E aí ele aconselha aqui, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo
vós mesmos também no corpo. Então ele está falando da caridade extremada, não é? De nos recordarmos daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão nos presídios, nas prisões, visitando-os, lembrando de enviar as nossas preces até eles, daqueles que estão maltratados, feridos, com fome, desamparados, porque nós temos que olhar para os nossos irmãos como nós olhamos para nós mesmos, como se o nosso corpo estivesse sofrendo como eles. E sejam os vossos costumes sem avareza, ou seja, desapego, não é, gente? Porque quando nós vamos aí ofertar o nosso melhor aos nossos irmãos, quer seja pelas partilhas das palavras, pela partilha de uma escuta compassiva, pela partilha das finanças, pela partilha de uma veste, pela partilha de um alimento, pela partilha da caridade moral também, emprestando aí a nossa desculpa sincera, os nossos perdões àqueles que erram, nós estamos aí sendo não avarentos, nós não estamos guardando para nós aquilo que seja bom, que seja útil, que seja do bem, que seja caridoso, que seja gentil, porque tudo isso retorna para nós também, quando nós praticamos, não é? E aí ele conclui: não esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, tudo aquilo que é beneficente e que é comunicativo, que é gentil, que é empático, Deus se agrada. Tudo que é bom que nós praticamos para com o outro, Deus se agrada. Um sorriso, um bom dia, escutar uma pessoa que precisa ser escutada, visitar alguém que está com necessidade, alcançar um alimento, uma veste, dar um pouco de dinheiro a alguma instituição séria que esteja aí praticando o bem ou a uma família de que necessita, comprar um medicamento a alguém que precisa, ofertar umas palavras abençoadoras, fazer um trabalho como, por exemplo, é feito aqui no nosso canal Universo da Mulher, que eu tenho ofertado aí quase 8 anos de trabalhos gratuitamente, com amorosidade, enquanto me for possível vou prosseguir, porque isso também é uma forma de eu estar me doando a todos vocês, com muito carinho, com muita boa vontade, com muita dedicação, sendo grata por ser aí essa serva do Senhor e serva dos meus irmãos também. Então sempre há o que se possa fazer, gente, com amor, com beneficência, nos comunicando da melhor forma possível com os nossos queridos irmãos, porque isso Deus se agrada. Prosseguindo então aqui a nossa aula. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Existem milhares de crentes de Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram, consolam-se irrepreensivelmente, todavia não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. E assim, meus queridos, concluímos mais uma abençoadora aula maravilhosa para nossa compreensão,
e para o nosso aprendizado. E assim, então, concluímos aí as epístolas do apóstolo Paulo. Na próxima aula, nós vamos ver sobre as epístolas de Tiago e de Pedro. Que nós possamos aí aproveitar, então, esse estudo tão abençoado e refletir sobre o que nós vimos aqui, sempre buscando a compreensão dentro daquilo que já aprendemos até aqui. Assim, meus queridos e minhas queridas, antes de nós encerrarmos a nossa partilha, convido a todos vocês para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas, minhas queridas amigas e manas amadas que me acompanham aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, venham estar comigo aqui, amadas, para que nós possamos partilhar o Reflexão de Empoderamento, que é esse momento maravilhoso onde nós trocamos ali uma mensagem e vamos ali buscando a compreensão da mesma para que possamos edificar o nosso ser como mulheres, nos empoderando daquilo que já somos. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos também aqui o nosso Evangelho no Lar, quando nós convidamos a Jesus e toda a sua comitiva espiritual a virem estar conosco. Nas quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. Às sextas-feiras, às 18 horas, nós temos, através do Momento do Passe, aí sob a direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores espirituais, todos a serviço de Jesus Cristo, o passe, quando nós recebemos desses benfeitores amoráveis a renovação das nossas energias. E todas as segundas, quartas e sextas-feiras eu tenho trazido aqui para o nosso coração feminino e para o nosso espírito de mulheres, mensagens muito abençoadoras. Venham, queridas, participar e acompanhem aqui. São aí os shorts de cura, são momentos de vídeos bem curtos, até no máximo 3 minutos, para que nós possamos edificar o nosso dia a dia. Participem! Assim sendo, meus queridos e minhas queridas, vou concluindo o nosso estudo com uma oração muito singela, mas também muito sincera, desejando que Deus, nosso Pai amoroso, que Jesus, nosso amigo e nosso Mestre, que Maria Santíssima, nossa mãezinha amorosa e sempre presente, e que os nossos benfeitores espirituais, sempre ao nosso lado, nos estimulando ao bem, continuem nos estimulando aos caminhos da construção da nossa evolução a partir das nossas atitudes, e que nós, com boa vontade, gratidão, dedicação e prática do bem que temos aprendido, possamos prosseguir essa jornada abençoadora e evolutiva. Sempre praticando o bem e a caridade para com todos os que nos rodeiam. E que assim seja e assim se faça. Deixo assim, então, um grande beijo no coração de todos e me despeço. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Que haja sempre em nossos caminhos muita paz e harmonia. Até o nosso próximo encontro.